Tirania dos Dragões. O Tesouro da Rainha Dragão. Volume 1. Esta é uma versão literária da campanha de RPG, Dungeons & Dragons, a qual todos os direitos estão destinados aos seus respectivos detentores. Esta obra foi criada sem fins lucrativos e é destinada aos fãs e apreciadores de literatura fantástica. Créditos da edição e versão: Henry Anderson, pseudônimo do autor. Capítulo 1. O sol se despedia da Sword Coast em uma explosão de tons violáceos e laranjas doentios, mergulhando atrás dos picos denteados das Sunset Mountains. Mas para Cailen Thorne, o crepúsculo não trazia a promessa de descanso ou o alento da lareira de uma taverna. O vento, que deveria soprar o frescor da noite vindo das águas distantes do Mar das Espadas, trazia algo estranho, um aroma acre que não pertencia à natureza. O cheiro de palha queimada, carne calcinada e o zumbido estático de uma tempestade que parecia não vir das nuvens. Cailen parou no topo do outeiro, a mão direita repousando sobre o punho gasto de sua espada longa. O couro da empunhadura estava suado, um reflexo da tensão que ele tentava mascarar com uma postura de indiferença militar. Ele era um homem moldado pelo aço e pela disciplina severa de Neverwinter, carregando cicatrizes que eram mapas de ordens cumpridas e companheiros que o tempo e a guerra já haviam silenciado. Seus olhos, cinzentos como o mar de inverno, estreitaram-se ao observar a coluna de fumaça que subia em espirais preguiçosas contra o céu que escurecia rapidamente. Eles chegaram antes de nós, disse Thorvin Graveward, aproximando-se, com sua armadura ecoando uma solenidade metálica a cada passo pesado. O anão não demonstrava cansaço, apesar das léguas percorridas sob o sol implacável das terras centrais. Ele ergueu seu escudo de torre, onde o símbolo de Kelenvor, a balança repousando sobre a espada, parecia absorver a pouca luz moribunda do dia. Thorvin não via apenas um incêndio. Ele sentia o desequilíbrio na trama da vida e da morte. Para um clérigo do Senhor dos Mortos, aquele cheiro no ar era uma afronta, uma colheita feita antes do tempo, uma violação do repouso sagrado. Greenest está queimando, murmurou Thorvin, a barba grisalha presa por anéis de ferro, agitando-se com o vento seco que subia do vale. E as almas estão sendo ceifadas sem o devido rito, sem a passagem digna pela qual eu deveria zelar. Há uma pressa profana naquele fogo, Cailen. O ciclo está sendo quebrado por mãos que não respeitam o destino. Mais atrás, sentada sobre uma rocha saliente, com uma indiferença que beirava o insulto, Véspera limpava uma de suas adagas rúnicas com um pedaço de seda escura. A Tiefling não se dava ao trabalho de olhar para a vila de imediato. Seus chifres negros, curvados para trás com elegância predatória, emolduravam um rosto de beleza exótica e olhar gélido. Seus olhos amarelados, com fendas verticais, captavam o brilho das labaredas à distância com uma lucidez terrível, calculando riscos antes de qualquer outra coisa. Se a cidade queima, o ouro derrete, comentou Véspera, sua voz suave carregando um pragmatismo que muitos confundiriam com crueldade, mas que era apenas sua armadura contra um mundo que nunca lhe dera nada. Marchar para dentro de um abatedouro por causa de uma estalagem e alguns campos de trigo parece um plano ruim, mesmo para os padrões de quem busca o heroísmo. O que Greenest tem a nos oferecer além de cinzas e cadáveres que não podem pagar por nossa ajuda? Não é apenas fogo, Véspera, interveio Tauric, que permanecia um pouco afastado, folheando freneticamente um tomo encadernado em couro de dragão jovem. O mago humano tinha os dedos manchados de tinta e o olhar perdido em equações arcanas que apenas ele conseguia visualizar entrelaçadas ao mundo físico.
Ele ajustou o monóculo de cristal, sua expressão mudando do interesse acadêmico para o pavor absoluto. Olhem para as nuvens acima da praça central. Vejam o padrão das descargas. O grupo silenciou. No coração de Greenest, as chamas não eram apenas avermelhadas. Lampejos de um azul elétrico, cegantes e erráticos, rasgavam a fumaça negra com uma fúria antinatural, iluminando o céu em intervalos rítmicos. E então, o som veio. Não era o estalar da madeira ou o grito agonizante de homens, mas um rugido que fez os ossos de Kailen vibrarem dentro da armadura. Um som que parecia rasgar o próprio tecido do espaço e tempo. Do manto de fumaça, uma silhueta colossal emergiu. As asas, vastas como as velas de um galeão negro, batiam com uma força que dispersava o fogo abaixo, criando redemoinhos de fagulhas que subiam em direção às estrelas. As escamas brilhavam com o tom de um cobalto profundo sob a luz das chamas, refletindo a destruição que causavam. Leniton, sussurrou Talric, a voz falhando por um instante sob o peso do reconhecimento. Um dragão azul adulto. Isso não é um ataque de bandoleiros ou uma disputa de fronteira entre senhores locais. É uma invasão orquestrada pelo culto do dragão. Kailen olhou para seus companheiros. Eles eram estranhos entre si, unidos por fios do destino que nenhum deles compreendia totalmente naquela estrada em direção ao sul. O guerreiro cansado, o clérigo da morte, a ladina das sombras e o mago obcecado. Mas a visão de uma criança correndo sozinha por uma rua lateral da vila, perseguida por figuras sibilantes e encapuzadas que brandiam lanças. O código de honra que ele tentara enterrar em Neverwinter ardeu novamente em seu peito. Nós não vamos contornar a cidade, declarou Kellen, sua voz assumindo o tom de comando que ele jurara deixar para trás. Thorvin, você será nossa âncora na linha de frente. Talric, guarde sua magia para as sombras ou para a besta, se ela mergulhar. Véspera, fique no que você faz de melhor. Use as sombras. Alguém tem que garantir que não sejamos cercados enquanto tentamos abrir um caminho para os inocentes. Thorvin murmurou uma prece em anão antigo, uma invocação a Kelenvor, para que a balança não pendesse cedo demais para eles naquela noite de provação. Que o Senhor dos Mortos nos ignore por mais esta noite, disse o anão, ajustando as tiras de couro de seu elmo pesado. Pois hoje o trabalho é para os vivos e o ferro será a nossa única oração válida. Eles começaram a descida. A grama alta das colinas, balançada por um vento quente e fedorento, logo deu lugar às cercas de madeira queimadas dos arredores de Greenest. O ar tornou-se denso, saturado com o som de metal se chocando, gritos e o clamor de uma civilização sendo extirpada de forma sistemática. Kailen Thorne liderava o avanço. Ele sentia o suor escorrer sob o seu elmo enquanto cruzavam o leito seco do riacho. À frente deles, a rua principal de Greenest revelava-se um corredor de horrores. Corpos jaziam no chão, não apenas de guardas, mas de artesãos e camponeses. As portas das casas haviam sido arrancadas das dobradiças, e o ouro que o culto do dragão tanto desejava estava sendo jogado em grandes carroças por kobolds que sibilavam em excitação maníaca. Formação de combate! Gritou Kailen quando o primeiro grupo de cultistas os avistou. Eram humanos, vestindo túnicas de um roxo profundo sobre armaduras de couro batido, com máscaras que imitavam o semblante de dragões. Eles avançaram com um fanatismo que ignorava a autopreservação. O primeiro choque foi brutal. Kailen parou o golpe de uma cimitarra com o escudo e, com um movimento fluido, atravessou o peito do atacante com sua espada longa. O sangue espirrou em seu peito, mas ele não parou. Ao seu lado, Thorvin era uma força da natureza. Seu martelo de guerra descia com o peso das montanhas,
quebrando ossos e escudos com um som de julgamento final. Talrik, posicionado entre os dois combatentes de frente, estendeu as mãos. A luz azulada da trama dançou entre seus dedos antes de se transformar em 3 dardos de energia pura que dispararam com precisão cirúrgica, derrubando os arqueiros que tentavam se posicionar nos telhados de palha. Enquanto o combate furioso ocupava o centro da estrada, Véspera era apenas uma mancha de escuridão nos becos laterais. Ela surgiu atrás do último cultista como um espectro vingativo. Suas adagas encontraram as fendas na armadura com uma familiaridade terrível. O homem caiu sem um suspiro, e Véspera desapareceu novamente na fumaça, antes que o próximo inimigo pudesse localizá-la. "Parem!" gritou Kailen, vendo uma família encurralada contra o muro de um celeiro que começava a pegar fogo. Ele não esperou por seus companheiros. Investiu contra os 4 kobolds que atormentavam os civis, sua lâmina cortando o ar em um arco perfeito. O combate era rápido, mas exigia cada grama de sua concentração. Quando o último inimigo caiu, a família, um homem ferido, uma mulher trêmula e 2 crianças, olhou para Kailen com um misto de esperança e terror absoluto. "A fortaleza", conseguiu dizer o homem, apontando para a equipe de pedra que se erguia no centro da cidade. "Eles estão cercando os portões. Precisam nos levar para lá." Kailen limpou o sangue da lâmina em sua capa. Ele olhou para cima e viu Lenithon circular a torre da fortaleza, o rugido do dragão fazendo os vitrais do templo vizinho vibrarem até estilhaçarem. "Fiquem próximos de nós", ordenou Kailen. "Não olhem para trás e não parem de correr. Se quiserem viver para ver o sol amanhã, este é o momento de serem mais rápidos que a morte." Eles começaram a corrida desesperada em direção aos portões da Keep. O primeiro capítulo de suas vidas como aliados estava sendo escrito em sangue e cinzas nas ruas de uma cidade que se recusava a morrer sem lutar. Mas nas sombras das montanhas, os olhos do culto do dragão observavam. E eles sabiam que a verdadeira prova ainda estava por vir.